Nasce aí um propósito como empresa, né? De conectar esse torcedor à sua paixão de forma ágil, rápida, com grandes conteúdos. E nasce a End-to-End. A gente não é uma agência que trabalha para ganhar prêmio. Uhum. A gente é uma agência que trabalha para entregar case que possa ser premiado. E só o Pelé no dicionário teve 30 prêmios, nacionais e internacionais. Pelé estava vivo ainda, estava na UTI, a gente mobilizado de que tinha que fazer uma homenagem para o maior de todos os tempos e que tinha que ser em vida, não podia ser pós a morte dele. E criamos a ideia. O projeto do Manto da Massa precisava de marketing, precisava de tecnologia. A magia disso foi montar esse Lego, montar todas as peças e criar uma campanha. Em 7 dias vendeu 100 mil camisas, no meio da pandemia que não tinha algodão no mundo. Tem muitos interesses quando você contrata um ídolo como foi o Suárez. Mas a gente teve uma sorte danada, porque a gente foi convocado pelo Grêmio, do Te Convoca, antes, para montar toda a jornada da chegada dele, desde o momento zero que ele botou os pés em Porto Alegre. Então fica fácil, porque a gente dá o spoiler, manda áudio, faz campanha. Quando o Hulk foi contratado pelo Atlético, a gente conseguiu a voz do Hulk e mandou só para Galo na Veia que o Hulk estava chegando. E aí é o boom, cara, porque ele se sentiu parte daquilo, privilegiado, e teve uma percepção de valor. Está valendo! Começou mais um episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers, em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de tudo que envolve o mundo de esportes e finanças. Estamos aqui no episódio número 31 para falar de um assunto muito importante para o esporte e principalmente para o futebol brasileiro, que é marketing esportivo. Como que o marketing pode aproximar o clube do torcedor, que tem aí um leve espaço entre eles? Como que o marketing pode fazer para fazer essa aproximação e principalmente como pode fazer o clube aumentar as suas receitas, seja captando novos patrocinadores, seja com algumas ações, por exemplo, o sócio torcedor, campanhas também de camiseta, igual a gente vai falar aqui muito de uma ação da empresa que é a End-to-End. Estamos aqui com um dos fundadores da empresa, Reginaldo Diniz. Brabo demais. Vocês vão ter uma aula sobre marketing esportivo aqui hoje. Então, vou falar só brevemente sobre o Reginaldo, para depois chamar aqui os nossos outros participantes do episódio de hoje, que hoje a mesa está lotada. O Reginaldo, como falei, ele é um dos fundadores da End-to-End, também é CEO da empresa. Ele é formado em jornalismo, quase 30 anos como executivo nas áreas de banco de varejo e atendimento ao consumidor. Então a gente vai entender muito hoje como que fundou aí a End-to-End, os seus principais objetivos e vamos falar dos principais cases da empresa, que tem muita coisa legal que eles fizeram já no esporte, não só no futebol, no esporte como um todo. Então a gente vai entender um pouquinho como eles conseguiram tantos clientes com nomes assim muito de peso. Por exemplo, Palmeiras, Allianz Parque, tem também o Bahia, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio. Sem falar ali no Grupo Globo, tem Sport TV, Premier, Combate, também Banco BMG, várias outras empresas que a End-to-End faz aí os seus trabalhos. Então, como que surgiu essa empresa? Quais serviços ela oferece? Qual dor ela cura dos seus clientes e como ela contribui para melhorar o nível do futebol brasileiro. Tudo isso e muito mais a gente vai ter nesse baita episódio de hoje. Então, para começar bem, já deixa o like aqui no episódio. Se você não é inscrito ainda no Sports Market Makers, faça a sua inscrição. Estamos rumo aí a 35 mil inscritos, então faça parte dessa família também. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marcelo Colaneri, apresentador aqui do podcast. Ao meu lado está o professor Pedro Oliveira, que é um dos fundadores da Outfield, é a gestora que já está há quase 10 anos aí no meio do esporte, principal gestor aí, tá? Que investe em esportes. Pedrão, expectativas pro episódio de hoje, que não é ao vivo, pô, tô até chateado, saudades das lives, mas qual que é a expectativa para esse super papo com o Reginaldo, Pedrão? Boa, Marcelão. Voltamos, né? A gente falou que ia voltar a nossa programação normal aqui com convidados Verdade. ultra especiais, como é o Reginaldo. Pra gente é uma satisfação enorme recebê-lo aqui, porque acho que antes de qualquer outra coisa, né? A gente já brincou bastante conhecendo muito bem o Reginaldo, que as nossas histórias são até contemporâneas, né, na indústria. A gente começou a Outfield final de 16, a gente veio muito próximo da gente ali, então trajetórias empreendedoras, a história dele, né, e da End-to-End é uma história muito empreendedora, muito legal, e
Vamos destrinchar mais isso para a turma que gosta do tema e, sobretudo, no momento que o mercado está vivendo agora, você tem empresas como a End-to-End, é muito importante para o movimento de transformação que o mercado está vivendo, olhando mais, né, como você estava falando na introdução, aí para esporte, futebol como negócio, como uma plataforma que tem que se relacionar melhor com o fã, com o consumidor, e tudo isso está muito no DNA do Reginaldo e de todo o time da End-to-End. Então, para a gente é um prazer enorme tê-lo aqui para poder falar sobre tudo isso, né? Boa, Pedrão. E lá do outro lado da mesa, vocês estão vendo também que tá o Reginaldo, né, ali, o nosso convidado de hoje, e também está o Lucas de Paula, que também fundou a Outfield junto com o Pedro. Lucas, aqui devemos aqui a sua brilhante presença. Por que estamos com a mesa tão lotada aqui? Explica pra gente e obrigado por estar aqui novamente. Eu que agradeço, não é uma miragem, voltei. Bem-vindo a 2025, né? Eu conheço o Regis já há muitos anos, já era um fã de longe e há mais ou menos uns 8 meses virei um fã de perto, né? A gente começou a estreitar cada vez mais o nosso relacionamento. A End-to-End tomou a liderança do mercado de marketing esportivo no Brasil, uma das principais empresas do continente, que fornece todos os produtos e serviços, seja de tecnologia, seja de fan engagement, que a indústria esportiva precisa para se desenvolver, né? A gente tem estudado muito, estudou, né, muito o desenvolvimento da empresa, e acho que dos meus objetivos aqui da minha presença é que a gente veio anunciar o investimento da Outfield na End-to-End, né? Para a gente, uma honra, né? Eu já era fã do Regis, virei fã do Bruno, de todos os outros sócios, né? O fã da empresa. A empresa que já é líder de mercado, que está olhando para horizontes de internacionalização, né? Já opera em quase todos os grandes clubes do Brasil. Então, para a gente é uma honra fazer esse investimento depois de tanto tempo. A gente se sente honrado e a gente tem certeza que essa parceria entre Outfield e End-to-End vai trazer ainda mais frutos para as duas empresas. Muito bem, Lucas. Então, agora sim, né? Vamos dar voz ao nosso convidado, o Reginaldo. Então, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vindo ao Sports Market Makers. E, Reginaldo, eu queria que você contasse um pouquinho a sua história de carreira, né? Sua história de vida. Ali você formou em jornalismo, trabalhou 30 anos e agora, em 2017, fundou a End-to-End. Como que foi a sua história de carreira até chegar na fundação da End-to-End? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou um espectador assíduo, né? Acompanho o conteúdo, um conteúdo muito rico de grandes personalidades que atuam no esporte. A gente aprende demais. Acho que aqui é um papo que a gente consegue aprofundar um pouquinho mais as histórias e ter uma avaliação tão profunda. Agradecer ao Lucas e ao Pedro, porque para a gente também da End-to-End é um orgulho enorme. Então tá todo mundo super motivado para tudo aquilo que está por vir, né? A gente sabe muito bem que o que nos trouxe até aqui não necessariamente nos faria chegar onde a gente quer chegar. E tem aquela frase que é uma frase comum, mas assim, você quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá com alguém. A gente quer ir longe, né? Sem perder a nossa velocidade. E é justamente por isso que nasce a End-to-End dentro de um conceito de oportunidade mesmo, né? Eu era um executivo de contact center durante 26 anos, né? 26, 16 como diretor. Uhum. Eu trabalhava numa empresa que atuava no esporte, que é a Pascoaloto Cobranças, e ela patrocinava o Bauru Basquete. Eu brinco com o Rodrigo Pascoaloto, que é um dos fundadores, que na época que eu estava lá, dos 6 títulos disputados, ganhou 5. Então, no mínimo, eu sou pé quente, né? E em 2015, eu trabalhava indo e vindo para São Paulo, são 300 e tantos quilômetros, e queria conhecer o Allianz Parque, né? E tentei, na época, o presidente então do Palmeiras era o Paulo Nobre, e ele determinava que você tinha que ser sócio para poder alavancar. Acho que foi, na época, uma baita ideia, e tive uma certa dificuldade. E liguei na central de atendimento do sócio Avante e não fui atendido. Eu vi 5 vezes o hino do Palmeiras. E aí eu vi que tinha uma oportunidade para minha cadeira, que era contact center. Abri o laptop, desenhei um projeto, demorou mais ou menos 1 ano. Eu mudei da Pascoaloto para Contax, que era uma outra grande empresa de call center. E nessa oportunidade, consegui um contato com até então o diretor de marketing do Palmeiras, o Roberto Trinas, e na minha apresentação eu disse: Trinas, prazer,
meu nome é Reginaldo Diniz, eu aqui resolver um problema que você me causou. Ele falou, poxa, mas eu nunca te vi na vida. O Trinas que teve aqui, né, recentemente. Então... Que foi uma baita entrevista. Falei, pois é, Trinas, eu tentei me tornar sócio Avante para conhecer o Allianz, não consegui. Tá aqui a solução dos seus problemas. E apresentei para ele uma solução de Omnichannel, que à época a maioria dos clubes sequer entendia o que significava o conceito. E a gente começou um trabalho de modernização da relação do clube com o seu torcedor. E nasce aí um propósito como empresa, né? De conectar esse torcedor à sua paixão de forma ágil, rápida, com grandes conteúdos. E nasce a End-to-End, que ficou incubada como 2 sócios, né? Eu e o Emerson, os primeiros, 2 pessoas, para trabalhar durante 2 anos no Palmeiras para estruturar a central de atendimento, produtos e serviços. A sede era numa casa, depois agora a sede do Avante fica dentro do clube, né? Dentro da arena. E foi um trabalho muito consultivo, muito construtivo, olhando tecnologia, processos, BI. O Emerson, que é um dos sócios, até hoje, desde de dezembro de 17, que a gente iniciou no Palmeiras, trabalha como a cabeça responsável, suportando o clube com todo o BI, tanto para Avante como para o Palmeiras Pay, né, com liberdade e autonomia, mas diligência do clube, né, feito pelo Edu, pelo Everaldo, pela turma, pela Camila, pelo Gustavo, pela turma toda, e a gente consegue entrar no que eu chamo de xixi da borboleta, assim, tem que dar mais um tem que dar dois e dois mesmo, assim, não pode dar dois alguma coisa. E a gente tem bastante orgulho de ter nascido dessa forma com um clube, e para não estender muito na primeira resposta, o mesmo trabalho que dá para você entrar num clube que está começando, dá para entrar num grande clube. A diferença é que o Palmeiras tem 16 milhões, 17 milhões de potenciais consumidores. Então, o esforço que nós fizemos de iniciar no futebol é iniciar com lastro, com capacidade e capilaridade de fazer negócio. E aí a gente pode contar mais dessa história para frente. Legal. Ó, senhores, eu tô aqui para ter uma aula de marketing esportivo. Então, Pedrão, Lucas, as perguntas que vocês quiserem puxar aí, fiquem à vontade. Eu vou aproveitar um gancho, Marcelo, porque a gente falou aqui da nossa história quando a gente veio aqui no primeiro episódio, Eu né, ainda no lembro. Market Makers Aham. com você e com o Thiago. E a história do Reginaldo com a End-to-End, ela tem algumas similaridades muito legais, né? No nosso caso, foi um projeto experimental com o Flamengo, a End-to-End começando com o Palmeiras, e felizmente são os 2 clubes, né, 2 dos mais bem geridos clubes do Brasil, então talvez isso tenha um pouco a ver com a história das 2 empresas aqui. Mas de lá para cá, né, dessa visão olhando mais para atendimento, para entender como vocês conseguiam contribuir com o Palmeiras na melhoria da relação com o torcedor, como que evoluiu a esteira de produtos e serviços de vocês, né? Porque é muito legal ver essa evolução de 2017 para cá, para uma estrutura que hoje ela é quase que uma estrutura full service em termos de atendimento das dores de um clube de futebol, quando você olha para marketing, comunicação, relacionamento com o fã, né? Então hoje como é que é legal, acho que a turma entender como a empresa está organizada, que tipo de serviços a End-to-End presta também e que espaço ela ocupa no mercado, né? Olhando pro todo. Legal. A gente entende, até para fazer jus ao nome End-to-End Sports Intelligence, entender que se ela não se chamasse End-to-End, eu gostaria de chamar C2C, do clique e a catraca. Então, do momento que ele clica para buscar alguma coisa na internet, ao momento que ele bate o cartão ou o celular no MyFair para entrar no estádio, a gente tem que estar junto do torcedor. E dentro dessa camada, o que a gente foi observando, o que a gente chama de áreas cinzentas, que os clubes não conseguiam olhar. Então começa com uma conexão melhor e mais azeitada com o sócio-torcedor, muito conteúdo, canais exclusivos de comunicação. Então, no próprio Palmeiras houve uma resistência de ter um canal que era um institucional do Palmeiras e ter um outro falando só de Avante. E hoje o Avante é o maior canal de Instagram do Brasil de todos os clubes. Todos. É o líder. E começou muito depois de Atlético, de Flamengo, que já tinham esses canais. Esse é um primeiro produto que gera vários subprodutos. Então, o que a gente fez? Eu preciso ser uma agência de publicidade, uma agência de conteúdo digital, eu tenho que ter times de designers e eu preciso ter uma produtora de vídeo. Porque eu não posso só ter posts estáticos. Ele tem que conversar com o torcedor falando da cidade onde o torcedor vive e mora o aniversário, onde que eu vou vender uma camisa, a contratação de novo jogador,
a promoção de um produto como é um produto bancarizado, que é o caso do Palmeiras, e eu preciso ter atendimento. Aí eu explodo uma outra caixinha que é o próprio atendimento que a gente começou. Uhum. Então, ter uma plataforma Mini-Channel que atende Twitter, o X, né, o X, o Instagram, o Messenger, o chat, o site, o e-mail e o WhatsApp. A gente foi para uma outra camada. Então, a gente atende hoje o camisa 7 do Botafogo, damos suporte de tecnologia e inteligência no Palmeiras e todos os projetos de mantos que a gente vai falar, acho que a gente vai falar aqui, a Vamos. gente que faz o atendimento. Uhum. Bom, a gente entendeu que dentro dessa troca, os torcedores reclamavam ou pediam experiências. Então a gente montou uma produtora de live marketing. Então as ativações de Sport TV, de Canal Combate, eh, do Banco BMG como um todo, e de clubes em especial, a gente também faz. Aí, com base nisso, a gente também montou uma área de projetos e produtos, tanto que a gente tem o Morumbis. Então, eu brinco que a gente não tem nenhum arquiteto, engenheiro, a gente tem talvez o camarote mais bonito do país, que é o Morumbis, né? Que é um baita projeto de sucesso. O ano passado foi sold out todos os jogos, tanto para a Mondeliz como para outros eventos de convidados. Então, a gente tem uma área hoje que cuida de eventos, né? Dentro dessa estrutura, como a gente já falou, eu tenho uma área que cuida só de BI. Então eu faço o BI do Palmeiras Pay, que que é um banco junto com a Pefisa e que eu preciso prestar contas disso no detalhe. Então a gente faz o BI de todo o manto da massa, integrado com meios de pagamento, enfim. Então dentro do nosso portfólio, a gente foi entendendo quais são os pontos de atrito ou de contato, ou de atrito que evitam o contato do torcedor, Uhum. que a gente pudesse resolver. E a gente vai continuar sendo assim. A gente tem uma atuação talvez ainda mais modesta, mas bem pontual de captação de patrocínio, porque é um mercado mais estruturado e que tem muitos players, mas a gente conseguiu levar, por exemplo, para São Paulo, na manga, a Bitso, que foi o primeiro case de sector right do Brasil, em que um setor inteiro do Morumbis poderia receber com criptomoeda. A gente gosta de projetos disruptivos e gosta de entender jornada. Então, absolutamente tudo que tiver dentro dessa cadeia de valor, de contato com o torcedor, a gente vai atuar e vem atuando. Legal. Ô, Lucas, só para não deixar passar, Reginaldo, digamos que eu saiba o que é BI, tá aí. O pessoal que tá em casa não sabe, assim, que não entende tanto de marca esportiva quanto eu. O que que é BI? Desculpa a pergunta, talvez, É, de na, leigo. É porque eu sou um leigo no assunto mesmo. na letra FIA é Business Intelligence, na letra quente é planilha de Excel que dá um número exato daquilo que você está controlando. Né? Então, tem uma frase que eu adoro assim: quem não mede não gerencia. Então, absolutamente todas as camadas de contato, de consumo de um torcedor tem que ser medido. Você tem a medida digital, de como esse volume entra, por qual canal, qual que é o caminho que ele leva, quanto tempo. Depois ele consumiu, onde ele consumiu, o que que ele consumiu, quanto ele pagou, qual o meio de pagamento. Então, todas as camadas de controle de dados é um BI. Aí a gente tem a sopa de letrinhas, né? Data Warehouse, Data Lake e assim vai. No final do dia é um extrato que diz exatamente o que você está fazendo com precisão. E isso os clubes vêm evoluindo e a gente tem orgulho de dizer que a gente tem um BI bastante estruturado e muito profissional. Não, só para não deixar passar também, da primeira explicação do Reginaldo aí, a primeira vez que eu já conhecia a End-to-End, mas quando, pelo menos quando chegou ao meu ouvido com muito calor e muito barulho, foi no Manto da Massa, né? Uhum. Que, pô, isso é uma camisa desenhada por torcedores que começou a vender e não tinha lugar para nem para vender e esgotou tudo. Que ideia genial é essa? Por que que os outros clubes não copiam? Né, só funciona com o Galo. Então, assim, cara, explica o que que é o Manto da Massa. Boa. Cara, aqui em São Paulo nem todo mundo conhece. A gente que é do Uhum. esporte, obviamente, todo mundo trabalha no esporte conhece o projeto Manto da Massa. Depois acho que o Grêmio, né, o Manto Copeiro e tal. Mas explica esse projeto que acho que colocou muito holofote na End-to-End. E para colocar em perspectiva, né? É um dos principais projetos de marketing e comunicação do esporte brasileiro nos últimos 20 anos, né? O Manto Legal. da Massa em termos de relevância do que a gente conseguiu construir. A gente se orgulha muito disso, porque imagina uma empresa recém-criada em 2017, em 2020, uma empresa que nasce para cuidar de aglomeração, basicamente Uhum. isso, não tem mais aglomeração. Você tem a maior pandemia da história da humanidade, pelo menos desse século, e você não sabe quando vai ter jogo.
O que eu entendo, assim, que de fato nada a gente consegue fazer sozinho, e o sucesso da Intrend, ele é repleto de muita gente. E se eu me estender, vocês me interrompam, porque a história é um A pouquinho mais gente interrompe comprida. aqui. Fica à vontade. Fica Tranquilo. tranquilo. Mas foi uma iniciativa do então presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, que queria uma conexão com a torcida maior e pediu para o Plínio Signorini, que era o então CEO, uma campanha que o torcedor desenhasse a própria camisa. Não é inédito, né? Uhum. Sim. Já havia sido feito de outra forma, de outros momentos, mas foi inédito a forma que nós fizemos. Porque a gente fez no meio da pandemia, ocupando uma área totalmente nebulosa de carência do contato do torcedor com o clube. E aí, quando o Plínio chama a gente para construir isso, eu não tinha na nossa estrutura ainda uma agência de marketing ou a cabeça brilhante de marketing. E aí foi o momento que é o legal de contar, que houve o meu segundo casamento, né? Que é o primeiro com a minha esposa, o segundo com o Bruno Brum, que é o meu sócio. Eu falo mais com ele do que com a minha esposa. E aí foi legal, essa é uma passagem que eu não contei ainda em nenhum podcast. E eu vou contar aqui que foi muito legal. Eu recebi o currículo do Brum, e o currículo repleto de coisas fantásticas, assim, Fórmula 1, eh, Juventus, Neymar, Fluminense, e na época eu estava pagando as minhas contas com meu cheque especial. Uhum. Nos encontramos no Outback do Rio de Janeiro às 11 da manhã, não estava nem aberto. Ele abre o laptop e começa a falar do currículo dele, não tinha R$ 1 para pagar. Eu falei, para, Bruno, espera um pouquinho. Eu tenho um projeto no Atlético para cuidar das redes sociais do Atlético, e tem outro que vai surgir, que é um projeto de camisa. Eu vou pegar 100% do que eu vou receber e vou te dar. Certo? Você entra comigo nesse projeto? Aí ele olhou assim para mim, entro. Nos primeiros 30 dias, eu sou um cara acelerado. Hoje ele é mais do que eu. Hoje ele manda em mim. E a gente começou, ele falou, Regis, assim não vai dar, assim não vai dar. Brum, confia. Confia que vai dar bom. E aí o Brum veio com o time que ele tinha montado até então, uma agência chamada Uma Brands, que ele tinha acabado de sair no Fluminense, não tinha 6 meses de agência, trouxe essa turma toda boa, que ele conhecia, e conectamos no projeto do Manto da Massa. E o projeto do Manto da Massa precisava de marketing, precisava de tecnologia. E fiz um contato com algumas empresas, e uma delas topou, que era a StartPay, de desenvolver, literalmente, em 8 dias, o que eu chamo de e-commerce de monoproduto. Ele era um app, white label, de meio de pagamento. Eu falei, cara, eu preciso de uma loja para vender um produto. Você faz comigo? Trabalhamos 8 dias ininterruptamente, sem parar, sem dormir. E deixamos de pé um produto. E para o Plínio, hoje ele sabe a história, ele perguntou, tá pronto? Eu falei, tá perfeito, tá pronto. Você falou um pouco sobre Sim. empreendedorismo, né? Eu acho que esse bichinho, quando morde, é um negócio que você não controla. Eu precisava daquilo, muito, né? Bom, pois bem, aí eu tinha que ter uma plataforma para capturar os desenhos. Pedi para um outro amigo, você faz? Ele fez. Precisava de um outro, que é o Fernando Fleury, da Aham. Armatura. Armatore, que ele tinha uma plataforma de votação. Eu não tinha nada, mas para o Plínio eu tinha tudo. Montamos. Mas acho que a magia disso foi montar esse Lego. Montar todas as peças e criar uma campanha que em 7 dias vendeu 100.000 camisas, no meio da pandemia que não tinha algodão no mundo, 20 pessoas na fábrica da Tecnotêxtil do Paulinho, Aham. Paulo Tarandache, grande. com Covid, e mesmo assim a gente trabalhando para vender. Bom, qual que é o grande barato disso? Que nas primeiras 4 horas de venda, ficou mais lento, porque o servidor não subiu automático. E o presidente Sérgio Sete Câmara falou assim, olha, eu vou falar à imprensa que a culpa é da End-to-End. Eu falei, presidente, espera 1 hora, que eu garanto que vai rodar. Aconteceu, não quero saber, vou anunciar. Anunciou. Aí veio uma nota grande no Atlético, e a responsabilidade da Uhum. End-to-End. Na hora que a nota saiu, começou a vender, um atrás do outro. Vendemos 27.000 camisas em 24 horas. Nossa. Caramba. Aí eu fiz um release com um texto melhor do que o meu, falei, presidente, Reginaldo Diniz, agora eu tô enviando o texto para o senhor publicar no Atlético, explicando que o mérito também é da End-to-End. E aí eu preciso fazer um elogio público. O presidente foi espetacular, o Galo como um todo. Uhum. Em todas as entrevistas que ele deu ele falou, esse é o mérito da minha diretoria, do meu CEO e da End-to-End.
Legal. E aí que a gente explodiu. A gente conseguiu pegar o negócio de uma forma bacana, que a gente criou lei da escassez, só vende pelo e-commerce, só 7 dias, tem aquele preço, naquele formato, com vídeo, com comunicação, com vazamento da camisa à meia-noite para gerar Aham. hater. Cara, foi uma batalha. E aí a gente realmente furou a bolha. E aí de lá para cá já são 4 edições que a gente deve esse ano bater 500.000 de camisas vendidas, que é uma camisa que nunca entrou em campo, nunca jogou uma partida, ela só levantou taça, né? Todo mundo vestiu a Uhum. camisa do Manto e tal. Os meninos que desenham, quando ganham, viram celebridades em Belo Horizonte, Uhum. tiram foto, dão autógrafo, Legal. ganham contrato, e a gente conseguiu furar a bolha. Foi bem legal. E botando em perspectiva, né? Poucos clubes no Brasil vendem 100 mil camisas no ano, né? Vocês venderam 100 mil camisas dentro de uma campanha. E em 24 horas, falou 30 mil camisas? Na primeira edição, a gente vendeu, E- na terceira, em 2022, 140 mil, sendo 100 mil em 24 horas, um a cada meio segundo. A gente tem, na média, de acessos simultâneos na base, 4,3 milhões de acessos simultâneos. É muita coisa. E não acontece nada no nosso... Ele só falhou no início, ali naquelas 4 horas. Nos últimos anos, nunca mais. A gente E me arrisco conseguiu a acertar. dizer, fazer uma conta de cabeça aqui agora, acho que são 7 clubes no Brasil que devem vender mais de 100 mil camisas ano. Nessas camisas legítimas, né? Tirando pirataria. Sim. Então, o número é incrível, cara, em todos os sentidos. End-to-end é incrível e a torcida do Galo também. Não, a torcida do Galo, eu diria assim, eu sou... A gente acaba a gente falou um pouquinho isso antes nos bastidores. A gente acaba se apaixonando de verdade. Não importa o time que cada um torça. A gente se apaixona pela história, aquelas pessoas, aquele clube, aquela torcida. Com certeza. Hoje eu me sinto um pouco de cada time, assim, mesmo. Então, a torcida do Atlético trata muito bem a End-to-End, os influenciadores digitais, vários, né? Eu dei entrevista, pô, tô longe de ser celebridade, nem quero. Mas eu dei muita entrevista, mas muita, por conta do Mano da Massa. E, sabe assim, um negócio surreal. E as pessoas pedindo, lógico, tem um momento, atrasa, por que atrasa? Porque não fabricou, porque vendeu muito, porque não chegou algodão, enfim. Mas naquilo que a gente se propõe a fazer, que é vender algo que é da torcida para torcida, Uhum. ele é imbatível, assim, é muito legal. Ô, Reginaldo, e você falou que ela nunca foi usada em jogo, né? Só pra levantar a taça. No início dessa ideia, já era realmente projetar a camisa pra não ser usada ou teve algum motivo pra não ser utilizada em jogo oficial? Não, cara, na verdade, assim, o primeiro ano, como ela foi uma camisa muito sofisticada, ela ficou pesada e ela é retrô, Uhum. né? Então ela não tinha o tecido adequado para entrar em campo, a performance não ia ser legal. No segundo ano, a gente já conseguiu avançar com um tecido que era apta para jogo. E a decisão é do clube, porque ela nasce sem a marca. Tá. E os próprios patrocinadores topam não colocar a marca, Uhum. fazendo aquela brincadeira da Consul com Uhum. o Juventus aqui da Moca. Uhum. A gente fez antes do Juventus da Moca, que é lembrar que ali no meio tem BMG, que tem MRV e tem tantas outras coisas, né? E não tá lá. Porque como é uma camisa colecionável, ele inclusive pode ir na loja e colocar todas as marcas, né? Não tem problema nenhum. Mas ela nasce dessa forma. Para entrar em campo, é uma decisão desportiva, né? Mas o torcedor entende que, poxa, aquilo é um patrimônio, inclusive que está na agenda do Galo hoje, Uhum. né? Espero que esse ano esteja na agenda do Grêmio, que a gente fez do Grêmio ano passado, né? Veio o primeiro piloto com a Umbro, que a camisa tá linda, tá espetacular, vai começar a entregar agora, atrasou um pouquinho, mas na hora que chegar, eu tenho certeza que a torcida do Grêmio vai querer comprar mais. Mas o grande barato é esse, só compra naquele momento, sabe? O chocolate do Willy Wonka é aquele bilhete e nunca mais. Acho que essa é a graça também, né? É. De ser um negócio mais de colecionável mesmo. né? Escassez, né? Escassez, Como você falou. Escassez. Acho que faz todo sentido. Só vai ter a camisa quem comprou no Manto da Massa, né? E No depois Mano não da tem mais. Massa. E olha só, no 2, a gente vendeu para 55 países. Que isso? Meu Deus. A gente teve a sorte, e o meu inglês só funciona na Disney, né? Mas acho que é J.J. Watt, que é um jogador da Sim, NFL. sim. Eu lembro disso, verdade. Ele falou, essa camisa bonita eu quero. É. Aí a gente pegou. Caramba. Assim, ó, as pessoas perguntam... Ele a fez gente vai- um post no Stories, não foi? Isso.
Muita gente pergunta, por que que vocês chegaram a tantos números de sócios mesmo não tendo plataforma ainda? Eu sempre uso o tema assim, num pipeline de surf, né? E a gente acabou de fechar a WSL, pô, estamos super felizes. A onda, o vento, o mar é igual. Muitas vezes a prancha. Sim. Precisa ter o Medina para subir, né? É. Precisa saber surfar aquela onda. Uhum. E a gente tem orgulho de entender que sabe surfar bem as ondas, mesmo que sejam ondas iguais, Sim. né? Então, saber surfar bem, tirar o máximo daquele produto, daquele projeto. E é isso no caso do manto. Eu tenho só mais uma dúvida do manto da massa. É pergunta de curioso mesmo, sou curioso. É o preço da camisa, porque você falou do tecido, né, que no primeiro ano não era aquele tecido de jogador, e quando eu sou torcedor do Corinthians, e aí eles lançam a camisa modelo jogador e modelo torcedor, né, por conta da tecnologia e tudo mais, que do jogador acaba saindo mais caro. Como que eram os valores? Boa. Sabe o que é legal? A gente construiu de trás para frente, cuidando de cada parte. Então, assim, o preço de fabricação. Uhum, Esse é o nosso primeiro preço. Desse preço para frente desdobra tudo, mas ele precisa custar mais barato, até R$ 100 mais barato do que o preço da camisa Oficial. oficial. Durante um período de horas, uhum. só para sócio torcedor. Então tem uma mecânica por trás. Então tem a escassez da escassez com o privilégio a quem é sócio. Então ele nasce com esse preço e cada ano tem um preço. Na época, eh, a gente colocou a primeira venda a R$ 179,90. Uhum. Eu, até por uma questão de ética, não vou abrir o preço que era o preço de fabricação, que acho que não é Uhum. legal. Mas funcionou bem. E depois, quando foi para R$ 279,90, né, esses R$ 100, a fábrica tinha margem, a Lecoq tinha margem, todo mundo tinha margem. A gente, e a qualidade do produto era boa. A gente não é qualquer produto, Uhum. né, a gente escolhe. E a gente foi aprimorando esse processo de que os designers sabem exatamente o que eles vão fazer, quantos pets, se a gola é careca ou V, se tem sublimação, se tem. Enfim, a gente foi aprendendo um pouco de moda sobre isso para poder avançar nas edições. Mas o preço, ele tem que ser mais barato do que o preço oficial. Legal, legal. Cara, acho que pegando o gancho na visão do manto da massa, né? Até dividindo, colocando uma fase 1 da end-to-end pré-manto da massa, né? Com uma visão mais orientada para atendimento, para jornada, para olhar o relacionamento do clube com o fã, ou do ativo esportivo com o fã. A partir do momento que, né, vem o Brum, que é um gênio criativo, né? A gente falou muito sobre isso nos últimos meses, a gente conhece muito melhor agora a história dele, a cabeça dele, de fato, isso é muito verdade. Como que dali, né, da chegada do Brum e do manto da massa, a end-to-end explodiu, como você falou mesmo, para todas as frentes que ela tem hoje? Como é que foi essa, chamar de fase 2, de lá para cá, com um pé em publicidade, um pé em conteúdo, né, um pé até pouco, né? Muita coisa acontecendo em publicidade, em conteúdo, começando a trabalhar com os anunciantes. Como é que foi essa virada de chave para vocês? E só complementar então a pergunta que você falou do frio da barriga de ser empreendedor, né? O que que mudou, né? O Pedro chamou de fase 1, eu vou chamar da end-to-end menor para essa end-to-end aí que tem mais de 100 funcionários. O que que mudou, né, em termos de abordagem aos clubes, em termos de facilidade de desenvolvimento de novos produtos? Como é que você aprende, né, que quando você começa a empreender, você está surfando ondas menores, usando a sua própria analogia, e como você encara ondas maiores aí em Nazaré, já hoje como líder de mercado aí em marketing esportivo no Brasil. Então, como que é essa fase 1 que o Pedro está citando e essa fase 2? O que que muda de um Regis no começo, um empreendedor de primeira viagem, de um Regis já bem estabelecido? Cara, olha só, para responder isso vai ficar comprido de novo. Eu tô tentando me policiar aqui Pode falar, A fica gente foi tranquilo. genérico demais a pergunta, acho. Mas assim, eu tenho que dar um passo antes quando eu prometi para mim mesmo, para minha esposa e para o mercado que eu estava estabelecido, reconhecido, premiado, pô, muito legal, para não ter plano B. E não ter plano B é, é difícil porque você precisa entender o seguinte: a partir do momento que você dá o passo, sai da carteira de trabalho como executivo e vira empreendedor, não pode não dar certo. Então o mindset não pode não dar certo. Esses dois nãos, assim, porque o terceiro não é do cliente dizendo não, já tenho, né?
Então, esse é o primeiro ponto, assim. Então, eu não tenho plano B. O meu plano A é fazer esse negócio realmente dar certo e ser grande. E o plano B é fazer o A dar certo. É, É isso. Boa, é isso. boa. E o segundo é me cercar de pessoas melhores do que eu e não é falácia. Então, hoje a gente tem bastante gente? Tem. Eu queria ter um pouquinho menos? Queria. Mas eu queria ter mais contratos e manter as mesmas pessoas? Sim. Sem dúvida. É ter gente melhor que eu, o tempo todo. Então, eu só contrato gente que eu admiro, que seja tecnicamente muito melhor e que seja diferente na composição. Não dá para contratar muitos iguais nesse sentido. Eu gosto da diversidade na plenitude que ela é. Não é pela cor, pelo crédito, não é nada disso. Isso não é nem pauta na end-to-end. Pra gente, todo mundo é o que é. É competência e ponto. Então, a gente foi trazendo, desde Brum, né, que foi o primeiro que apostou, e o time que veio com ele, a buscar uma Dani Vilhena, que estava na 14, que foi Vasco muitos anos, Henrique Guide, 10, 15 anos de Sport TV, né, que tá lá com a gente, Renan Borges, que é de tecnologia, 8 anos no Atlético. Aí a outra pergunta, como é que você conseguiu convencer os caras? Como eu consegui convencer vocês serem meus sócios? Da mesma maneira, né? Tem propósito, temos um projeto, tem entrega, tem cliente, tem esse horizonte aqui. Vamos junto? Então, o que muda do plano A, que era, eu tenho um cliente, que é o Palmeiras, gigante, não pode errar. Eu venho de uma cultura de call center, trabalhando com banco, eu não posso errar. Uhum. Não dá para errar. Então é a mesma cultura minha e do Emerson que a gente foi. Aí que eu brinco dos 4 velhinhos acima de 50, que sou eu, o Emerson, que somos sócios, o João Roberto, que é o nosso diretor de CX, e o Roberto Bosco, que é o nosso CFO, que são acima de 50, dá laço pra galera de 30, 35, 25 sonhar, empreender, apoiar a escada na parede chamada end-to-end e assinar junto. Então o convite é, olha, quando você entregar um post legal, uma arte, assina lá, bota no LinkedIn. Fulano e post tal e end-to-end. O que muda do A pro B é, aqui não podia dar errado, aqui tem tudo para dar certo. A energia muda, Sim, né? sim. E quando a energia muda, que você pega um case, que aí vem um desdobramento para te responder. Eu fui para Portugal fazer o lançamento de uma campanha para o Santos, num projeto chamado Santos do Mundo. E a gente foi homenagear o primeiro título mundial do Santos. E estávamos no evento com o Rafael Soares, que até então era o diretor do Santos, junto com o Pogetto e o Rodrigo da Umbro, e teve aquela apresentação. Aí, de novo, Reginaldo, o Reginaldo, o do Manto da Massa. Você é o cara que mente dizendo que vende 100 mil camisas? Que isso. E eu adoro, assim, se eu fosse jogador, eu ia bater o primeiro ou último pênalti. Eu adoro. Adoro. Assim, só gosto de jogo grande. Jogo mais ou menos eu fico meio assim, eu entro, sabe? Né? Não vou falar o nome do jogador, senão os caras vão me queimar. Mas assim, falei, beleza, prazer. Se eu te entregar 100 mil notas fiscais, você fecha um contrato comigo? Ele olhou pra mim e fecha. Eu apertei a mão dele. E fechamos. 2 anos depois, o projeto com o Manto Copeiro é com Umbro. Ou seja, o mercado estava dizendo, não dá para fazer do jeito que a gente faz. A gente faz camisa com 2 anos para frente. É impossível fazer. Não é. Tem que querer fazer, tem que romper a bolha, tem que ter gente boa e tem que saber que o não existe. Então assim, putz, parece papo de coach, mas não é. É fato. De novo, houve outras campanhas. A própria Adidas fez com o Flamengo. Escolham dessas 3. Não. Escolham dessas 1000. A gente recebe 1000 desenhos do manto. 1000. Desce 250 para a curadoria. Vai para o Galo escolhe 13 vai para a votação, 1 ganha. No caso do Manto Copeiro, foram 7. Recebemos quase 600 desenhos. E trabalhar dá trabalho. Certo? Trabalhar dá trabalho. O que muda de um para o outro é a gente ficar conhecido e surfar a onda. Vocês somos do Atlético, podemos fazer tal coisa, temos isso também. E a gente começa a aumentar o portfólio. Acho que basicamente isso. É, muito legal, cara. Você falou 2 coisas aí que explicam muito a razão pela qual a gente é sócio agora, né? A primeira tem que contratar gente melhor que eu, porque eu não vou a nenhum lugar sozinho, né? Então não dá pra fazer tudo, você não consegue bater o escanteio, cabecear e voltar pra marcar, né? Precisa de
gente muito boa fazendo isso e o ineditismo, né? Se ninguém nunca fez, é lá que eu quero ir, é lá que eu quero me aventurar, que é lá que a gente cria valor, né? Cria coisas novas. E até pensando nesse contexto de transformação, coisas novas, né? A gente bateu muito nessa tecla em todos os episódios aqui da mudança do futebol brasileiro, lei da SAF, lei do mandante, né? Como é que isso está afetando a end-to-end, né? Esse novo momento do futebol brasileiro, com as SAFs, com novos interlocutores, com novos investidores, novos donos de clube. Como é que isso está afetando vocês e se você enxerga que isso é um movimento que ajuda no crescimento da empresa também? Ajuda, mas é uma coisa legal. Só para voltar para falar do Bruno Brum e do Emerson como os meus sócios fundadores aqui. Eles são infinitamente melhores do que eu. Não é pouca coisa, é muito. Mas cada um dentro da sua característica, né? Então, ter dentro da sociedade com o Bruno Brum, a cabeça mais brilhante do marketing esportivo da América Latina, é um privilégio enorme, como é estar com vocês agora com a Outfield. E o caso do Emerson é um cara muito técnico, assim, de pensamento analítico. Então, isso ajuda a gente a tomar decisão de longo prazo. Por que eu tô falando dos dois? Porque a gente vem encontrando pessoas muito sérias, Uhum. mesmo antes do advento da SAF. Acho que para alguém, vou fazer uma analogia idiota, mas assim, para você encontrar alguém, uma namorada, um parceiro, a energia tem que combinar. Uhum. Então não adianta eu chegar com um discurso bacana, sofisticado ou direto ao ponto, né, numa indústria que tem lá suas mazelas e suas quirelas, né, e não tá conectado do outro lado que o cara acredita a mesma coisa do que a gente está acreditando. Uhum. Então isso em todos os lugares que nós fomos até então, é cada vez mais sério. Então a gente tem algumas SAFs, uma delas é o Botafogo. Você tem o Pedro Souto, por exemplo, né, tem o Tairo, que é o CEO, tem uma galera muito boa lá, mas tem o Pedro Souto, que é o cara que a gente se relaciona. Cara brilhante, sério, correto, duro quando tem que ser, mas assim, tudo no bom sentido, na bola mesmo, não tem canelada. Uhum. Então, se você trabalha com gente séria, você vai entregar melhor, você vai se exigir, né? O próprio Palmeiras, eu tenho a sorte de ter trabalhado com 3 presidentes sem nunca ter conhecido eles Uhum. e não ter a necessidade real de fazer um aperto de mão só para eu conheço o Paulo Gagliotti ou a presidente Leila. Cada um na sua história tem uma representatividade incrível. A presidente Leila é, sem dúvida, já a maior presidente mulher da história do futebol na América Latina, na minha opinião, e vai deixar um legado para os próximos que virem, né? E tem um corpo diretivo espetacular. O próprio Grêmio, desde Beto Carvalho, quando nós entramos, eu posso citar muita gente legal. Uhum. Então, não é o advento da SAF, eu acho que é o advento das pessoas pré-SAF, que quando chega SAF ou não, eles estão prontos para ter um papo sério. E para a gente, a expectativa, assim, eu só tô tão animado de estar mais conectado com a Outfield, porque eu sei que a nossa vida dos próximos 20 anos, no mínimo, porque a indústria do marketing esportivo ela é jovem, Uhum. né? Sim. Não é uma indústria madura. Não, sem dúvida. A gente vai amadurecê-la, a gente será substituído. E isso que vai ser é isso que me anima, né? Eu acho que vale até você dissecar um pouco até mais na parte de produto, porque foi uma coisa que eu e o Pedro encaramos bastante no começo da Outfield, que o único indicador de projeto, se chegava em qualquer clube, vou falar 95, por não falar qualquer, que sempre tinha um ou outro que era um Uhum. outlier de boa gestão, mas em geral eram todos muito olhavam para o imediato, era uma visão muito curto prazista, né? Então eu vou colocar esse projeto no ar, o quanto volta para o meu bolso. Então se eu aplico 1 milhão, será que volta 2, 3 milhões? Como que... E quando a gente fala de uma lógica de fan engagement, a gente tá falando de uma lógica que é um tempo de construção. Você não lança uma plataforma de sócio-torcedor, você não troca uma etiqueteira, uma campanha e o resultado às vezes não vem no mesmo dia, né? O que a gente sente é que quando você tem uma qualificação do tomador de decisão no clube, esse cara entende mais o longo prazo, que não existia tanto. Até porque, voltando antes da SAF, a gestão era de 2, 3 anos no clube. Então ele tinha, não era nem que o clube era corrupto, mas muitas vezes o alinhamento de incentivo de quem estava tomando a decisão era curto prazista, porque a gestão era aquela. Isso acontece também nos governos aí, mundo afora. Então, como é que você tem visto uma construção mais de longo prazo de quem está tomando a decisão dentro do clube, olhando para ferramentas, implementação de inteligência artificial, que são construções que ano após ano, opa, eu tenho 10 mil sócios, depois 15 mil, aumenta o ticket médio, depois 20 mil, nível de engajamento aumenta, né, ele consome outros produtos. Como é que você entende o consumo
a partir de novas ferramentas e a partir de time spent de outros indicadores que não só de dinheiro, como era outrora. Eu entendo assim, vou voltar para os clubes que a gente vem trabalhando. A gente está no Atlético desde 2019, com todas essas jornadas. Então, o Atlético até então tinha conseguido chegar a 112 mil sócios, e não ficou nem 6 meses. E o Atlético, com todo o seu time lá, com o Daniel Sintra, o Música, essa turma toda, o que é o dado que é Uhum. público. A gente nunca mais saiu de uma média de 85 mil sócios nos últimos 4 anos. Isso é pensar a longo prazo, como você Uhum. está colocando. Isso é pensar num ativo diferente de eu simplesmente contar com o dinheiro do sócio torcedor sem trabalhar por ele, sem pensar a melhor tecnologia, a melhor régua de marketing, o melhor processo. Então, todos os anos que a gente vem percebendo nos nossos clientes é uma evolução na aquisição de know-how, Uhum. tecnologia e processo. E a gente está junto evoluindo. Isso serve para o nosso mercado. Quanto mais players bons, realmente jogando limpo, na bola e construindo valor, é bom para todo mundo, que a gente cresce, a gente se exige mais. E os clubes foram se exigindo mais daqueles que a gente toma contato. Então, os planejamentos são para o ano todo. Eu tenho uma régua de comunicação do ano, eu tenho toda a agenda feita, eh, de setembro do ano passado para agora, para pensar o ano de Palmeiras, de Atlético, de Grêmio, né, todas as ações de planejamento do que deseja o camisa 7 do Botafogo e assim sucessivamente. Não é mais curto prazista. Uhum. O que a gente tem de ativo curto prazista é vitória, derrota, empate, campeonato perdeu, ganhou. Quando perde, o pessoal acaba não indo na reunião ainda ou já mudou um pouco isso? Não, não. Que a gente pegou muito essa fase lá atrás, né? O que acontece é o seguinte, a gente entende o momento, a gente sabe que vai ter jogo, já não marca a reunião para o dia seguinte. Mas no dia que tem que ter a reunião, não é adiada. Esse é o lado bom. Para que eu vou marcar uma reunião sabendo que no dia seguinte ou vai estar eufórico ou vou estar triste? Uhum. Mas no outro dia a vida segue. Uhum. Segue as 24 horas do Abel ou da técnica de basquete, que é uma inspiração do outro lá, que eu Ah. sempre esqueço o nome dela, no documentário da Netflix, né? 24 horas para vibrar e para entristecer e vai para frente. Mas não para. O que é legal também é que agora tem publicação mesmo na derrota. Mais simples, Uhum. mas tem. Não tá vazio. Quando a derrota é muito dura, a gente também toma um cuidado para que tipo de derrota, né? Mas não tem mais aquela coisa, não vou falar, não vou conversar nem no pré-jogo, nem no pós-jogo. Não, a gente está falando no pré, no jogo e no pós-jogo. Uhum. Em todos os nossos contratos. E eu pegando um gancho nisso, até para explorar um último ponto em relação a clubes, que depois eu quero ouvir também sobre anunciantes, né? Como é que tá a relação com essa turma. Você acha que hoje, por tudo que você está falando, o clube de futebol, ele entende a importância do torcedor de forma mais genuína, né? Querendo falar, a gente fala muito em jornada, né? No nosso dia a dia aqui, Altitude End-to-End. Você acha que é genuíno quando um clube fala, pô, eu entendi que eu preciso melhorar a experiência do meu torcedor, porque eu tô pensando na experiência, no relacionamento com ele, não só no dinheiro, né? E que os clubes estão começando a usar mais tecnologia, a usar end-to-end, usar outras soluções para que o Reginaldo tenha uma experiência melhor quando ele vai no estádio, o Marcelo tenha uma experiência melhor no estádio, e aos poucos, pensando no longo prazo, você começa a rentabilizar melhor esse relacionamento. Você acha que a gente está num bom momento agora para pensar em evolução do B2C no futebol como um todo? Sem dúvida. Assim, não é o nosso cliente ainda, tomara que um dia a gente consiga tê-lo como cliente, mas é o Flamengo com a proposta de valor do próprio BAP, assumindo um clube, e não estou julgando o certo e errado. Só estou avaliando que o presidente Landim olhava ticket médio e uma concentração de receita olhando o ticket médio. O BAP olha expansão e penetração e capilaridade da base, mesmo que ele possa ter um pênalti ou outro no ticket médio. E muito focado na experiência do consumidor, não só nos contatos que nós tivemos em algum momento, mas nas inúmeras entrevistas que ele concedeu na campanha, que é olhar esse torcedor do Flamengo, que o off-Rio é a mais do que 80%, e que não vai ao Maracanã, não vai ao próprio novo estádio do Flamengo. Então, respondendo objetivamente, o que a Federação Paulista de Futebol vem fazendo de experiência, de jogo, é pensar no consumidor. No Uhum. próprio jogo Palmeiras e Noroeste, se eu não me engano, Hum.
que teve sold out e que teve uma ativação e que tem um carinho com o torcedor, é pensar no torcedor. Não é só o match day. Só que o match day não é só botar a bola em campo. Tem que ter um entorno, tecnologia de acesso, um bom A e B. Tudo isso que eu venho percebendo, os clubes estão ampliando a sua visão. De longo prazo, entendendo que não é mais só patrocínio de camisa, placa de publicidade e streaming. Eu preciso ter esse cara consumindo meu produto de forma recorrente, né? De forma consistente. E eu recentemente estive na NRF agora e aprendi um termo novo, que é a hiperpersonalização. É entender, isso tem tudo a ver com a end-to-end. A gente falava no início. O clube fala bem com a torcida, mas não fala com o seu torcedor, né? Que tem o torcedor de arquibancada, tem o de camisa, tem o de streaming, tem o de churrasco, Sim. e o clube fala igual. A end-to-end fala por bloco, né? Entendendo todos os clubes. Ah, não, mas quando eu vejo o post, eu vejo um só. Não, a gente pensou aquela comunicação por jornada, por régua. Porque tem um e-mail diferente disparado e um WhatsApp diferente, mesmo que seja um post que está com cara de genérico, mas nunca é. Eu acho que a grande maioria dos clubes tendem a seguir a linha de hiperpersonalização e foco na base. Uma frase não é minha, que é do Bruno Dias, o Batata, que estava no Vasco, está indo para o Flamengo, que engajamento é aumentar cada vez mais o consumo dentro da sua própria audiência. Isso é engajar. Uhum. Não adianta você só pensar, que é o que a presidente Leila fala, independente do exemplo que ela deu. Eu olho o seguinte: para que eu vou para fora se eu tenho um caminhão de espaço ainda para explorar a marca do clube aqui no Brasil, né? Uhum. E eu acho que o Vasco fez isso essa semana indo para Manaus. Cara, isso eu acho um golaço. Então é explorar cada vez mais essa relação com o torcedor que pode ter outro tipo de contato além das redes sociais. Uhum. Ô, Boa. Regis, eu só queria voltar um pouquinho, quando o Pedro fez aquela pergunta da fase 1 e fase 2, né, da end-to-end depois do manto da massa. Então, claro que vocês cresceram muito, né, mas para vocês chegarem nesse crescimento, qual foi o maior ou os maiores desafios que vocês enfrentaram? Isso lá em 2017, quando vocês começaram, a principal dificuldade de vocês? Olha só, a gente teve uma inadimplência alta de alguns clientes e ter esse estômago não foi fácil. Uhum. E a gente também, com essa inadimplência, a gente conseguiu mostrar para esse próprio cliente que a gente queria muito estar ali. E o mercado se fala, né? Então o desafio 1 foi esse. O desafio 2 é assim: quando você tem inadimplência e você tem uma empresa enxuta antes de ter sócio, você é capital próprio. Uhum. E a gente não pediu nenhum empréstimo bancário até então. Então a gente apertou muito o cinto para não perder o maior ativo que nós temos como empresa, que são os nossos caras, né? Então é o segundo desafio: manter os caras motivados, não podendo eventualmente dar uma recompensa ou um aumento, mas não descontar nada e não atrasar nada. A gente nunca atrasou um pagamento. Esse é um outro desafio. O terceiro desafio aí é humano, é se manter motivado no momento da turbulência, né? Esse se manter motivado é o que minha falecida sogra falava e eu adoro: é quem corre de gosto não se cansa. A gente tem a sorte de ter dentro da end-to-end uma frase que não é minha, que é de um dos nossos clientes, que é o Marcelo Frazão, do Allianz W Torre, que nós somos técnicos com alma de arquibancada. Isso é maravilhoso. Então, todo mundo tá assim: não, cara, vai dar certo, vai virar, vai rodar, vai trabalhar. Esses são as dores e os desafios de fazer. E o outro é assim: o não, cara, a gente já tem. O outro todo mundo aqui é vendedor. Não tem. A gente até no começo do papo. Sim. Como é a sua área comercial? Todo mundo vende. Como assim? Todo mundo tem que vender. A indicação de uma casa de apostas que a gente trabalhava veio da Diana, que é nossa designer. E é remunerada por isso. Saca? Esse que é o legal. É todo mundo falando de si, falando da end-to-end e trocando essa ideia. Seja pelas redes sociais, seja pelos contatos que tem na Se vida. você não conseguir cativar o seu próprio funcionário, né, o colaborador, quem você vai conseguir cativar? Ainda mais uma empresa que cria campanhas para cativar, né, Exato. outras pessoas. É. Acho que esses são os desafios assim que a gente enfrentou e vai continuar enfrentando. É normal. E, Regis, pegando o gancho na empresa de aposta que você comentou aí, né, que é cliente, eu tinha falado antes que eu estava curioso para saber sobre o outro lado do balcão, né, e como tem sido para vocês
essas interações com o Mondelez, né? No case do Morumbis, que é um case super legal também de você dividir com a gente, com a Reserva, que também é um case super legal da gente entender como começou e como que está sendo desdobrado, o próprio Banco BMG, que a gente teve aqui o Pazicas, que é um cara nota 1000 e fazem um trabalho muito consistente lá. Então, como que tá a visão da turma do outro lado do balcão, né? O anunciante, que normalmente tem o dinheiro com agência de publicidade, mas que procura end-to-end para acessar mercado, para construir alguma história, construir algum conteúdo. Como é que isso tem evoluído para vocês também? Ela tem evoluído eu diria que muito mais na construção prática do que um super planejamento. Acho que tem um planejamento bem estruturado da Mondelez, no que ela pretende com o Morumbis. Tem um time de altíssimo nível lá, comandado pela Ana Assis e todo o time dela, Calil, enfim. E a gente vem trabalhando fortemente para que eles conheçam da bola e a gente da indústria de alimentos, né? No Uhum. final das É. contas é isso. E tudo bem, e tá tudo certo. A gente vai errar, vai acertar, vai tentativa e erro, mas a gente não vai desistir. Então tem uma vibe de vamos fazer dar certo. Então isso acontece com a Mondelez, aconteceu com a Reserva num período que o próprio Pedro e a Cami estavam entendendo como iam tatear o negócio vis-à-vis Flamengo e Vasco, que foram operações diretas. Demorou um pouquinho, mas na hora que você lança, você vende 1 milhão de produtos com o Botafogo campeão da Libertadores, é golaço, Uhum. né? Teve o advento, né, que a gente se orgulha do Jogando Junto, que é aquela campanha que a gente uniu Grêmio e Inter para poder arrecadar fundos para a reconstrução do Rio Grande do Sul e que demorou para fazer lá porque não tinha como vender. Mas Uhum. quando lança, é uma campanha linda, é um produtaço. Então, Reserva está otimista, entende que tem muito caminho. A Reserva está puxando o bonde de outras marcas que nos procuram querendo fazer a mesma Legal. coisa, já respondendo objetivamente. Pensando em Banco BMG, o Banco BMG tem o momento, como é uma instituição financeira, do momento de safra e momento de conversão, né? E a gente está sempre junto. Olha, como que é safra? Vamos vender muito. Expansão. Não, agora é conversão. Vamos pegar a base e fazer eles converterem e conteúdos direcionados. Uma relação mais longa, madura, de executivos que, mesmo que hajam trocas, eles são super focados no negócio. Eu tenho a vantagem de ter sido de banco, né? Trabalhei Uhum. alguns anos no Banco Nacional, entendo bem a dinâmica. E todos eles olham assim, cara, o terreno é mais fértil, tá mais sério a conversa e dá para fazer mais coisas. Pelo menos a nossa leitura é essa. Ô, Regis, e agora entrando um pouco mais no assunto futebol mesmo, como um grande especialista em marketing esportivo, como que você acha que dá para fazer um plano de sócio-torcedor ser mais atrativo pro torcedor? Por que que eu falo isso? Já falei aqui, todo mundo já sabe, sou corintiano. A Neoquímica Arena tem aí seus 45.000 e alguma coisa de capacidade, e o Corinthians ano passado teve uma média de público de 42.000 e pouco, quase capacidade máxima. Então, não há ingresso para todos os sócio-torcedores, principalmente os que não são de São Paulo, não moram perto da arena. Como que você acha que são as estratégias para atrair esses torcedores que não necessariamente buscam um ingresso? Porque hoje, pelo menos o que eu vejo, é que a maioria dos planos de sócio-torcedor é pensando em desconto e preferência para comprar os ingressos. É, o programa de sócio-torcedor no país, primeiro que o sócio-torcedor é um direito do São Paulo, se eu não me engano, tem um pouquinho mais de tempo, e o Avante completou agora, recentemente, 15 anos. Tá? Então a gente está falando de uma indústria de 20, se a gente arredondar. Tem uma indústria de 20 é madura o suficiente para pivotar, Uhum. né? Impossível. Eu acho que o produto hoje, em alguma medida, já está datado e que ele precisa se modernizar. Isso cabe para as empresas que tocam, nossos concorrentes ou não, e cabe para a gente, né? Então, assim, pensar mais daqueles produtos e conexões que não dependam do ingresso, e que não pode ser simplesmente um lugar privilegiado na fila para comprar ingresso com desconto. Esse é o problema do sócio-torcedor. Ele precisa ser um programa de relacionamento. Tem um ecossistema dos clubes que você poderia conectar e pode conectar de forma mais visceral ali, eh, com o programa de sócio, né. Você tem corintiano no Brasil todo, Uhum. você não tem só em torno da arena, né. Eles precisam ser remodelados, modernizados, né. E fazendo também um spoiler, porque que me encanta estar com a Outfield, porque ela é uma cabeça consultiva, analítica, pensando no produto. E nós somos uma empresa que pensa produto, mas executa muito bem, né. Então,
olhar o economics, olhar Uhum. boca de funil, entender quanto que falta de dinheiro. Eu venho com aquela máxima, amigo, que se fosse fácil vender sócio, você venderia o sócio do Real Madrid por 1 euro, com 500 milhões de seguidores, é imbatível. Mas ninguém vai pagar 1 euro sem ter valor, Uhum. certo? Exato. Agora, você pode pagar 10, 9,90 ou 700 se você entender valor. Hum. Mas você pode ter certeza absoluta que existe uma fatia significativa de pagantes do programa sócio-torcedor que são sócios doadores. E tá tudo bem. Qual que é o papel da end-to-end dos clubes? Entregar cada vez mais valor para esse sócio doador. Exatamente. É isso. É, está num bom caminho, está mais lento do que a gente gostaria, porque tem a outra coisa do, do boleto que vem todo mês, Exato. que o clube tem que pagar. Ele depende daquela receita. Então, o desafio vai ser, ao longo do tempo, médio prazo, tem que ser médio, trocar a turbina do avião em voo. E é por isso que, estando com a Outfield, eu acho que a gente vai ter uma entrega para o mercado incomparável. É engraçado, né? Que muita gente procura a gente e fala: não, mas a gente coloca um produto para vender aqui, cobra R$ 9,90 e vende para 10 milhões de pessoas todos os meses. Isso a gente já ouviu de praticamente todas as indústrias que querem usar a plataforma esporte para escalar algum tipo de modelo de negócio, né? E a gente acabou de assistir agora, ou tá assistindo, quando não há um valor agregado em algum produto ou serviço, ele não é escalável, que é a própria vaquinha do Corinthians, né, Uhum. que esperava-se 700 milhões de reais, mas que não estava. A grande crítica da vaquinha não era a vaquinha, é que não dava direito, não dava retorno algum, portanto, não havia valor agregado naquela doação. Então, não dava desconto a um jogo, não dava uma experiência num camarote, não dava uma cerveja, não dava um pinzinho para você colocar no terno, não dava absolutamente nada. Né? Então, eu não sei se houve uma desconexão em relação ao marketing do Corinthians, com quem fez a campanha, esse pessoal da Caixa, o pessoal da Gaviões, que deveria ter tido um cuidado um pouco maior, que a doação parnasiana, era quase parnasiana sempre, né? Que a doação pela doação, né? Acho que pelo conceito da palavra deveria ser dessa forma, Uhum. mas quando você atrela valor a alguma coisa, aí de fato. A gente sempre. A gente tem até uma piada interna na Outfield que muitas vezes fala assim: o cara não reclama de gastar R$ 250. É muito mais hoje em dia a balada, né? Antigamente, na nossa época, era R$ 100, R$ 50. R$ 50 você fechava um baldinho. O cara, hoje ele não se incomoda de gastar R$ 500 na balada, mas ele se incomoda de gastar R$ 15 a mais no ingresso. Então, porque a percepção de valor, e isso que já depois de 2014, com a reestruturação das arenas, com a reestruturação um pouco do fan engage, com pessoas mais qualificadas no marketing dos clubes, a gente está vivendo 10 anos de um produto que, de fato, ele tem um valor agregado para assistir um jogo, né? Que é a base da pirâmide de Maslow, cara, é a segurança. Antigamente você não tinha segurança ao estádio. É o mínimo. Uhum. Você não sabia se ia voltar ileso, né, de alguma briga ou de algum confronto com a polícia. E agora, aparentemente, ainda temos problemas, mas muito menos problemas do que a gente tinha na década de 90. Então, acho que a próxima etapa agora, que as arenas estão mais seguras, têm mais fácil acesso, a gente já tem um valor agregado um pouco maior, agora a gente precisa começar o que eu aciono, né? E como que eu aciono esse torcedor que ele vai no meu estádio ou quarta ou domingo. Uhum. Porque ou eu jogo um jogo em casa ou um jogo fora. Mas o que eu oferto na quinta e na sexta-feira pra ele? Onde que esse cara para o carro? Que restaurante japonês ele come na sexta-feira? Que tipo de cinema ele vai? Que tipo de filme ele gosta? Então, os hábitos de consumo que tangenciam a vida fora do futebol, o futebol é uma plataforma que teria capacidade de entender isso via uma série de ferramentas e começar a acionar através de parcerias, né? O Cinemark, acabamos de falar, Cinemark, rede de restaurante, o Regis tem uma série de, né, a reserva com roupa, mas tem uma série de indústrias que tangenciam o futebol e que poderiam se beneficiar a partir de um diagnóstico mais apurado do macroambiente dos clubes. E eu até vou pegar o gancho do Lucas em relação a isso, Uhum. porque quando o Regis fala de valor percebido, né, como é que você mostra para o torcedor que ele ser um sócio-torcedor vai ter valor para o clube ou para ele? Você pode ser criativo nessas horas também, né? Foi o que vocês fizeram com o Grêmio, na campanha o Grêmio te convoca, né? Acho que é legal você Uhum. contar por que veio a campanha e como ela afetou, porque o cara, ele tá comprando um sócio, mas ele sabe que vai ter um benefício no campo direto para ele ali, né? A gente sempre quis muito e a gente teve algumas vezes oportunidade. Isso é mais complexo porque tem muitos interesses quando você contrata um ídolo como foi o Suárez, né?
Mas a gente teve uma sorte danada, porque a gente foi convocado pelo Grêmio, do Te Convoca, antes, para montar toda a jornada da chegada dele, Uhum. né? Desde o momento zero que ele botou os pés em Porto Alegre. Então fica fácil, porque a gente dá o spoiler, manda áudio, faz campanha. Eu lembro de uma que a gente conseguiu com o Hulk. Quando o Hulk foi contratado pelo Atlético, a gente conseguiu a voz do Hulk e mandou só para Galo na Veia que o Hulk estava chegando. Legal. E aí é o boom, cara, Uhum. porque é uma, como dizia Ariano Suassuna, é uma centelha de emoção que você dá pro cara que não tem preço. Aí o cara vai pagar ou 9,90 ou 700, porque ele se sentiu parte daquilo, privilegiado e teve uma percepção de valor. No caso específico do Grêmio, era conectar um clube gigante, que tem história espetacular e que tem no Suárez, no Grêmio, a mesma característica, raça, não desistir nunca, ir pra dentro, e morder se precisar, né. É Loucura. maravilhoso isso. Voltando da Série B, né? Exatamente. E é que a gente não dá valor. Voltando pra Série B, vice-campeão brasileiro, diga-se. Surreal, surreal. É. O Vamos que, o vamos que ele lá, fez em um ano aqui é Absurdo, assombroso. absurdo. vamos lá. Esta equipe de marketing, né, com o Paulo, com o Eurico, com Luciana, vou citar todo mundo, com o Henrique, com o Márcio, tem que falar o nome dessa turma, porque eles são guerreiros, uma equipe super enxuta, muito da end-to-end junto para criar ações, campanhas e motivar esse torcedor. Falar assim, e tem um lance do sócio que é maneiro, que acontece no Galo, aconteceu muito no Grêmio, que acontece no Palmeiras agora. Eu não posso ficar de fora. A comunicação diz o seguinte: talvez o produto ainda não seja nem tão, né, sofisticado, atraente, mas eu não posso ficar de fora. Eu tenho que ser sócio junto. Eu tenho que assinar junto o período que o Suárez esteve aqui, eu tô junto. Uhum. E depois tem a manutenção, que é tão ou mais difícil do que trazer a 120 e tantos mil sócios. Mas, por exemplo, um pequeno gostinho do que é isso. A gente fez uma campanha quando chegou a 100.000 sócios e que normalmente os atletas assinam. A gente fez com que os torcedores assinassem. E eu tenho na sede da Intuend uma camisa que tem misturado dirigente, torcedor e jogador assinado uma camisa. É legal. Os caras, porra, eu assinei uma camisa para sempre. Uhum. São coisas simples que, de novo, o não a gente já tem, mas não dá para fazer. Quando faz, olha o resultado, né? O Grêmio está evoluindo na sua plataforma de tecnologia, a gente está ajudando nesse aspecto, em breve a gente vai falar mais sobre isso. Mas o grande case do Grêmio é todo mundo junto para fazer acontecer, né? Clube, agência, torcida, enfim, foi muito legal. E colocando em números, né, toda a mobilização que a gente ajudou a construir trouxe uma receita incremental de 3 milhões de reais por mês para o programa de sócio-torcedor, que contribuiu para o todo, né? O Suárez não era uma contratação barata, então o trabalho de vocês, junto com a equipe que você mencionou, criou um recurso que ajudou o Grêmio a viabilizar o movimento que ele fez. Né? E é uma conta que vocês que são especialistas nisso, digamos que vocês têm informação privilegiada de um novo Suárez num novo clube. E que a gente tem dados que é possível, você pode chegar lá e fazer uma operação de crédito para adiantar. Eu sei que vai ter. Claro. Não vai ser 100%, vai ser metade, a outra metade vai para uma outra taxa, enfim, não vou rezar missa pro vigário, mas eu acho que, sabe essas coisas de pensar realmente fora Claro. da caixa? Eu acho que é isso que às vezes o futebol, em alguns aspectos, está mudando muito, ainda tem um pouco de receio, né? Sim. E a gente não tem. A gente Uhum. realmente acha que isso faz todo sentido. É que a gente ainda tá curando dores passadas, né? Claro que a gente não pode ficar chorando pelo leite derramado, mas a gente pegou uma indústria, né, que centenária, que tiveram problemas aí de passivos muito grandes. Então a gente ainda tá numa fase 1 da parte financeira da indústria, repactuando uma série de dívidas que eram historicamente dívidas muito caras, para começar a olhar para operações estruturadas de crédito mais saudáveis, né? Porque quando a gente olha para fora do Brasil, tem uma série de clubes que fazem operações, né, de crédito e que são clubes organizados, né? Então, acho que a gente, não só a end-to-end, não só a Outfield, mas a indústria está indo para uma fase 2, né? E que bom, né? Passando por pessoas mais qualificadas, passando para clubes mais organizados.
Exato. Ô, Regis, você falou agora há pouco de pensar fora da caixa. Queria que você falasse pra gente mais um case de sucesso, que é o projeto A Bahia é Bahia. Que projeto, assim, maravilhoso. Explica pra gente mais ou menos como foi, que a ideia era converter torcedores de outros times pra torcer pro Bahia ali, principalmente no interior do Nordeste. Conta mais pra gente. A gente tem que dar crédito que a ideia original não é nossa. Uhum. Então, e é até legal para explicar algumas coisas para vocês. Como agência, a gente tem 2 papéis. Muitas vezes a ideia vem original do nosso time, comandado pelo Brum, e outras vezes a ideia original é do clube que a gente traciona Uhum. e torna ela do tamanho que ela precisa ser, né? No caso do Bahia é Bahia, essa é a ideia original do Bahia, capitaneado pelo Rafael Soares, o diretor de marketing do grupo. Mas o grande barato é, com base nessa ideia de desdobramento e feita a 4 mãos, a execução para fazer acontecer foi nossa, que é plotar um caminhão, uma carreta, né, de Bahia a Bahia, colocar as taças dos campeonatos os originais, Legal. viajar 7 cidades no interior, fazer show em todas elas, ter mais de 10 mil de audiência, pessoas assistindo o jogo, para assistir um empate, né? Vamos lá. Porque os outros jogos não foram muito bons assim. Mas a torcida comprou a ideia, teve outra ideia brilhante que não foi nossa, mas a gente executou bem, que era trocar uma camisa do time, sei lá, o cara torce por Olaria e vai lá e troca pelo Bahia, ele recebia uma camisa original do Bahia, tirava foto, fazia a conversão lá. Vendemos muitos produtos, faltou produto em todas as cidades, né? Não tinha produto suficiente. E programa de sócio, aumentou significativamente a adesão ou renovação do programa de sócio. Agora tem um case que é bacana, né? No primeiro evento eu fui, que foi em Porto Seguro. Uhum. Essa história é boa. Vai pro livro, o Rafael vai me perdoar, eu vou contar ao vivo. Vou contar como se fosse ao vivo, Ok. né? Já que não é, se você quiser, você edita, mas eu não recomendo editar. O que a gente tinha dúvida, né? Como é que a gente faz para, numa cidade que é transitória e dormitória e turística como Porto Seguro, saber se tem muito torcedor do Bahia, ter uma atração bacana, né? E nessa ocasião, a gente optou por um artista que é famosíssimo, chamado Canalha, com K. Só que ele é um axé, como se fosse o funk do Rio Pesadão, proibidão. Uhum. E tava tudo certo, ele tava vindo de Salvador com todo o time dele, palco, luzes, dançarinos. De repente o prefeito, ó, a canalha aqui não canta. E eu fiquei desesperado, o Rafael também, uma loucura, para cancelar com o artista sem ter um problema com ele, pagar o deslocamento que ele já tinha gasto, substituir o artista e ter a mesma audiência. É isso que tem o desafio de ser end-to-end, de trabalhar com produção. E deu tudo certo. Assim, foi um showzaço. Marcelo Ramos, que era o centroavante, Quem estava lá. substituiu o Canalha? Desculpa, Não, agora porque eu tô muito curioso com ele. Foi o mocinho, no Canalha não foi. Aliás, um baita nome. Eu não conhecia, eu vou Canalha procurar no YouTube aqui. Canalha é o baita. E é um Não. baita artista dentro da proposta dele, é um baita artista. Cara, mas assim, o prefeito tinha algum imbróglio político com Sim. o Canalha? Ah, porque não... É. Porto Seguro não é a cidade mais puritana do Brasil. né? Exato. E aí, assim, a gente tem uma diretora nossa, que é a Mari Brito, que é essa menina, olha, eu falo pra você, eu falei pra ela ao vivo, assim, eu vou orar todos os dias por você, porque pra estar na sua cadeira tem que ter muita fé em Deus, cara, porque é uma agilidade, uma capacidade de desdobrar problemas ali, absurdo. Não puxou o cabo da internet, daqui a meia hora tava o cabo. Ah, não tem não sei o quê, água, tem água. Do nada, assim, brotava. E essa capacidade de conexão que a gente tem no nosso time, que a Mari fez, e que o Rafael foi super parceiro, e a gente fez um case de muito sucesso. Agora, não foi fácil, imagina, você deslocar equipe do Bahia, equipe da End-to-End, 7 cidades, interior da Bahia, né? Agora, foi um resultado espetacular, foi maravilhoso. Muito legal. E até vou aproveitar o gancho para perguntar um outro aqui, que eu tenho muita curiosidade também, porque como o Lucas falou que a primeira vez que a gente viu o Manto da Massa, a gente falou, cara, que coisa legal. Para não falar mais, né, palavrão aqui. Quando a gente viu o Pelé no dicionário, todo mundo se arrepiou também no escritório, né? Falou, cara, que coisa brilhante, né? E de onde que veio o Pelé no dicionário? Acho que é legal contar o começo, meio e o fim aí, porque foi uma campanha multipremiada no mundo todo, né? Então... Sim.
Cara, assim, esse projeto só aconteceu porque existe Bruno Bruno no mundo, né? Porque, assim, a ideia, a gente nem sabe mais de quem foi, porque é muito legal isso na end-to-end, que quando tem uma ideia, seja de que for, ela passa a ser domínio público end-to-end, né? Claro. Mas é inegável que o Bruno teve um papel fundamental para negociar essa jornada com o Fernando Otávio, que é um super cliente nosso da Globo, que comprou a ideia. Aí a gente foi motivado o seguinte: olha, Pelé tá, tava vivo ainda, tava na UTI, a gente mobilizado de que tinha que fazer uma homenagem pro maior de todos os tempos e que tinha que ser em vida, não podia ser pós a morte dele. E criamos a ideia. Essa ideia foi levada para a Globo topou. De topar, como a gente oficializa? Entramos em contato com o dicionário Michaelis, eles adoraram, mandaram o critério para a gente. Temos que ter 120 mil assinaturas únicas, né? Realmente com o processo feito legítimo, né? Uhum. Um por um. Ah, mas precisa falar com a Pelé Foundation, porque o Pelé é o nome do, né? Tem direito de imagem. Super topou. Pô, essa homenagem, se não é a maior, uma das maiores do mundo. A Liga do Santos. Porque o Santos tem que fazer parte disso, não tem, Claro, né? Então o claro. Rafael na época estava lá. Falei muito do Rafael, né? Falou O muito do Rafael tá me Rafael. devendo algumas coisas aqui nesse podcast. Vamos trazer ele aqui para ele Isso, dar vamos ver se ele contrapartida, paga né? essa conta da gente aqui. Então, assim, aí a gente trouxe o Santos e fomos trazendo esses parceiros para montar esse projetaço. Cara, assim, eu não consigo nem te dizer. Eu já falei isso lá num outro podcast que é dedicado ao Santos, né, da revista Placar. É difícil descrever o que é isso, né? Porque se imaginar que tanto a morte como a homenagem foi publicado em todas as mídias do mundo, de Uhum. uma agência brasileira que teve uma ideia que nasce num papo de bar, de amigos, dizendo o Pelé do automobilismo é o Ayrton Senna, o Pelé do basquete é o Michael Jordan, Uhum. e assim sucessivamente, e a gente trazer isso para que daqui a 5, 6, 10 anos, a minha filha, sei lá, quando ela for fazer o Enem, vai ter uma pergunta, explique com uma palavra, o nome próprio, aquilo que é inigualável, incomparável, que é o melhor do mundo, ela escreve Pelé. E ela vai tirar 10 no Enem. Isso é maravilhoso. Você entende? E você falar de um homem negro, né? Ou preto, para quem prefere essa denominação, eu tô com a minha cor aí, não preciso ficar divulgando ela porque todo mundo tá vendo, né? De Três Corações, jogador de futebol, estar no dicionário e ser essa coisa incomparável e ser brasileiro. E tá no dicionário. Uhum. E tá certo. Você colocou Pelé, tá respondendo. Então isso é muito grande, assim. E para nós, pô, a gente entregou o quadro, né, da arte que foi feita pelo Digão Gênio para Sandra, né? Flávia. Para filha do Pelé. O Sandro é Flávia, eu sou ruim de nome. Foi no nosso escritório, almoçou com a gente, ficou super emocionada, falou assim: "Cara, essa é a melhor homenagem de todas que foi feita", a família toda fala. E foi um negócio incrível. E não foi uma coisa para ganhar dinheiro, a gente não ter não, a gente fez porque era importante fazer. Batemos na trave em Cannes. Bruno ficou bem mexido e esse mexido, ligou o nosso modo Last Dance, que a gente vai ganhar Cannes um dia e vai ganhar com Outfield junto, É Que justo. né. legal. Então A gente dá sorte, hein? a gente já Uhum. tem, falando em prêmio e tal, a gente não é uma agência que trabalha para ganhar prêmio. Uhum. A gente é uma agência que trabalha para entregar case que possa ser premiado. E só o Pelé no dicionário teve 30 prêmios, nacionais e internacionais. Então, é muito legal, cara. Eu Esse tava checando daí aqui, Flávia, para te ajudar aí. Flávia, Só pra gente dar o crédito Flávia, me correto. perdoe. Muito obrigado pelo que você fez por nós e pela gentileza de ter Realmente. recebido o prêmio. Incrível. E, cara, acho que a gente tá falando de cases aqui, vou aproveitar e perguntar mais um que você já citou aí brevemente, que foi a mobilização no Rio Grande do Sul. Uhum. E também foi mais um que chamou muito a nossa atenção lá no escritório, porque a gente que fala muito de futebol brasileiro, respira muito futebol brasileiro, né? Todo mundo que vem aqui sempre ouve que existem poucas rivalidades no mundo como Internacional e Grêmio. Uhum. E depois de tudo que aconteceu, como é que foi mais uma dessas ideias, nessas fagulhas que brotam na end-to-end para chegar na execução, envolver os presidentes e mobilizar o Estado em torno da tragédia que aconteceu lá?
Legal. É legal porque a gente vai remontar uma história que essa ideia original ela nasce com uma outra campanha, que era uma campanha do Roxo por Elas, com a Liana Bazanella, que até então era diretora de marketing do Internacional, né? E o Roxo por Elas é essa conexão dessa cor de Grêmio e Inter pelo amor pelo futebol feminino, e é uma ideia bacana. Mas ela gentilmente também cedeu isso para que a gente pudesse fazer a cor roxa, a união de Internacional e Grêmio, porque a gente se sentiu mobilizado do seguinte ponto: para ter campanha, assim, o brasileiro tem uma questão meio sui generis no momento da tragédia. Doa de forma assim, desenfreada, não Uhum. sabe nem para onde está indo o dinheiro, mas ele precisa participar. Enquanto tiver no Jornal Nacional, existe tragédia. Enquanto tiver lá, eu vou doar. Acabou a tragédia, não doa mais. É parte da nossa cultura e tá tudo bem, né? O que a gente entendeu? Poxa, tem muitas organizações captando dinheiro, mas ninguém está pensando no pós. Baixou a água, faz como? Esse dinheiro vai ser o quê? Qual o destino? E aí, tanto a diretoria do Internacional quanto do Grêmio, junto com a gente, que foi uma sugestão nossa mesmo, pegar essa cor, juntar o jogando junto como nome, cor, tudo, e o dinheiro ser destinado para reconstrução, e não ser só mais uma doação. E outra coisa, fazer um trabalho mais de empresas, e não pessoa física, porque pessoa física já tinha Uhum. bastante arrecadação, e a gente ia parar num lugar comum de fiscalização, Ah, destino do dinheiro, era complexo pra gente. O divertido foram as 17 reuniões em que toda reunião tinha Grenal e que no final tinha jogando junto, Uhum. né? E é do jogo. Mas o que eu posso dizer é que tanto o CEO do Internacional, se você quiser pesquisar, eu sou ruim de nome, que foi Uhum. muito gentil com a gente, muito. E o CEO do Grêmio, que é o Márcio, que é o nosso cliente, foram impecáveis nessa condição. Do outro lado aqui, cada lado, o Godoy do Internacional, impecável. E do nosso lado, o Henrique Gutierrez, que hoje está no Vasco, também impecável. Teve muita gente trabalhando nisso para dar certo. Teve muito engolir seco para dar certo de todo mundo, Uhum. porque a gente sempre voltava, o propósito é além disso. E aí teve uma participação também significativa da ROC, que é uma agência do Rio Grande do Sul, que fez toda a organização do momento da coletiva de imprensa, que foi do mais alto nível também, com o governador, com o prefeito, com os dois presidentes, com os CEOs todos presentes. Existia ali uma tensão da rivalidade que você via, você Uhum. assistir, você vai ver a história, mas o quão bonito vai ser para a história dos filhos dessas pessoas da uhum. tragédia que viram que um pai colorado e um gremista tricolor deram uma pausa na grenalização em prol da construção de algo. Pode ser que na próxima partida já vai ser a rivalidade, Uhum. tudo bem, mas naquele momento a gente teve, de novo, gosto muito dessa frase, uma centelha de humanidade que poucas vezes na história do futebol mundial, 2 clubes tão gigantes tiveram uma atitude tão bonita, entendeu? É isso. Boa, bora falar de futuro? Falamos. Vamos. Se a gente ficar Mas, falando aqui de de case case legal, né, precisa ad dobrar o eterna. tempo do Vai até podcast. quarta-feira. A gente destrinchou em todas as reuniões aí, outfield e end-to-end, para entender todas as modelagens, mas acho que é legal falar talvez menos de número, né? Porque são confidenciais, mas aonde que a gente vai chegar, o que que vocês querem, o que que o Regis quer, o que que o Bruno quer, o que que o Emerson quer. Então, conta um pouco pra gente aonde que os produtos de tecnologia também vão interferir na jornada de consumo dos torcedores, quem são os clientes ideais lá pra frente, o que que vem depois da liderança, né? Enfim, o que vocês almejam? É, assim, primeiro que uma frase que não é minha, é até sua, assim, que a gente quer estar montado no cavalo vencedor, né? E de novo, né, para o jockey ultrapassar a linha de chegada numa corrida, tem tanta gente que cuida do jockey e do cavalo, né? E a gente tem equipes hoje que a gente sabe que são multidisciplinares e que, somadas as forças, farão grandes coisas para o futebol brasileiro, da América Latina, fora. A gente está com o propósito realmente de fazer jus a esse nome que nasceu é, é, com essa sonoridade e nome em inglês, mas End-to-End Sports Intelligence. Então a gente quer expandir
esse jeito end-to-end de ser brasileiro, de outfield para outros lugares, mas fortalecer muito a nossa presença no Brasil, entregando outras soluções de tecnologia. A gente tem algumas aí já entregues, né? Alguns sites muito legais com baixíssima fricção, como toda a venda que é feita dentro do site do Allianz que a gente que desenvolveu, o site do Santos, o próprio do Bahia também, enfim. A gente está com uma solução de desenvolvimento grande no Grêmio, que vai ser bastante disruptiva. A gente nasce com a tecnologia baseada em IA, né? Toda nosso modelo mental é baseado em inteligência artificial, né? Linguagem de programação, formato, escala. Essa posso dar spoiler, eu vi e adorei. Bom É, demais. a gente vai. Vai ficar muito mais. Eu sou um cara que odeia cadastro. Não É. sei se alguém se identifica. Cara, eu tenho pavor de cadastro, cara. O meu sonho é um dia que cada um vai ter, como se fosse um ID, um RG, um CPF digital. Você vai colocar ali 10 números, você não preenche nunca nada mais. Mas o Regis me apresentou toda a jornada de inserção de novos usuários na plataforma do Grêmio, através de IA. Puta, fantástico. Você se diverte fazendo cadastro. Que cara. legal. Que a gente criou um gamification, então Eu em não sei se você cada. podia falar isso. Pode. A gente quer que o cadastro seja dividido e seja leve. Cada etapa ele ganha alguma coisa, enfim, tem uma jornada legal. Tem o de Arena também que a gente vai lançar aí, que a gente acredita que seja a nossa joia da coroa, né? Tem grandes empresas que já atuam com sócio-torcedor, uma delas a própria Tomorrow, que está no grupo e que a gente gosta, respeita e vai trabalhar junto ou vai disputar bola e tá tudo certo. Mas a da Arena a gente entende que é beber água limpa, né? Num formato muito distinto. Tem uma que eu tava aguardando para falar para vocês aqui ao vivo, spoiler do spoiler, que a gente vai transformar os nossos dashes todos em 100% IA, em que você vai digitar no WhatsApp qualquer dado que você queira, ele vai plotar para você o gráfico em tempo real, num formato feito por IA, né? Então, assim, qual foi o churn do programa de sócio do Grêmio, do Plano Ouro, no mês de setembro? Você escreveu, você não precisa perguntar para ninguém, você não precisa ler, ele vai trazer o dado. Foi de 32%. Me manda um gráfico. Tá aqui, tá o gráfico para você. Eu quero a montagem do dashboard somado ano passado. Tá aqui para você. Então esse vai ser um produto novo. Pô, legal, hein? Que a gente vai lançar com O Outfield. consultor tá até sorrindo ali já. O cara me deu até alegria agora de ver um negócio desse. Não, mas é lógico, eu tô aqui para isso. Puta que pariu. Tô viciado nisso. Bom, o que a gente espera de futuro, né? Consolidação das nossas entregas de conteúdo e marketing, campanha, ampliar muito mais o que a gente faz de produção de vídeo, né? Vídeos impactantes, como a gente fez agora do aniversário do Allianz, que tá lindo, que a gente até brincou, você tá na Disney, que tem uma pegada bem Disney mesmo, que foi feito por 20 pessoas, assim, das mais variadas, né? Competências. A gente quer ampliar muito o nosso saque, que hoje também será, diria, 90% em IA. Então, unindo o que todo mundo conhece, né, de ChatGPT, de workflow, de RPA. Então, a gente quer disputar esse mercado barato, direto ao ponto e talvez até SaaS. Chega lá o Fortaleza e fala assim, tá bom, eu quero contratar o atendimento para o meu sócio do Fortaleza pela end-to-end aqui. Contrata, paga a mensalidade e pode segui-la. Usa a plataforma E segue a vida, né? A gente deve avançar para isso e ser mais leve. Eu venho de call center, a gente não vai ter PA, não vai ter estrutura, o que a gente faz em home office, a gente quer democratizar esse contato. Tem torcedor de clube no Brasil todo que é doido para trabalhar no esporte. Qual que é a porta de entrada? Como foi na minha carreira, eu fui operador de telemarketing com muito orgulho e estou aqui conversando com vocês. A gente quer dar essa oportunidade, as pessoas querem entrar no esporte através do atendimento do sócio-torcedor, Legal. da casa dele, né? Então, a gente quer muito ter projetos fora, Europa, América Latina, é o sonho mesmo. A gente sabe que no médio e longo prazo talvez a gente tenha alguma coisa nos Estados Unidos, é um desejo, mas é mais para se inspirar do que mas se tiver, a gente tem valor para entregar. E, sem dúvida, a gente entende que os percentuais de conversão de sócio-torcedor ainda que giram abaixo de 1%, a gente quer que gire em 3%. 3% de 30 milhões é gente pra caramba. Sim. Né?
é isso. E hoje não é nem meio. Então, se a gente colocar isso na escala, pensando em ticket médio e em conversão, é aumentar 300% a conversão hoje que tem nos programas de sócio. Temos capacidade para isso, temos vontade, temos o não também, Uhum. Claro. né? Mas a gente tem essa parceria que vai fazer com que a gente consiga chegar lá. Legal. Boa. Legal Pedrão, demais. mais alguma aí? Cara, acho que cobrimos aqui, né? No que a gente tinha, pelo menos, de pauta. Uhum. Mas do meu lado, de novo, parabenizar o Reginaldo por tudo que eles construíram nesses últimos 8 anos, né? A gente, melhor do que ninguém aqui, sabe que é duro, né? Dá muito cabelo branco aqui, né? Todo mundo de cabelo branco na mesa. Não, eu tô perdendo o meu também aqui. Eu tenho Eu não pouco fala de agora. perder cabelo, não, pô. Tô traumatizado. Mas deixar os parabéns pra você, pro Bruno, pro Emerson, pra todo o time da End-to-End. A gente tá realmente muito entusiasmado, né? Você falou do ponto 3 ali, dos desafios que vocês enfrentaram até hoje, que era manter a turma motivada. Com a gente você não vai ter esse problema, pode ficar tranquilo. E então muito animado pela fase, falei de fase 1, fase 2, né, que botando nomes aqui, que seja uma fase 3 da End-to-End agora, onde a gente consiga contribuir Aproveitando bastante. que hoje é dia 31, né? A fase 3, né? 3.1, digamos exato. assim. A gente viver essa fase 3 juntos e fazer muita coisa legal no Brasil e no mundo, que tem, sem dúvida, muito espaço, né? Pô, Pedrão, e parabenizar também por todo o trabalho da End-to-End, todos os cases que vocês fizeram, excelente, e desejar boa sorte aí, tá com uns meninos bons aí, o Pedro, o Lucas, todo o pessoal da Outfield, agradecer sua participação aqui e desejar tudo de bom no restante da caminhada. Boa. Não, eu só queria fazer uma correção que você me chamou de professor e aula várias vezes, assim, eu sou um aprendiz nesse troço. Eu acho que, de novo, eu dou muito crédito e mérito ao time que nós temos. Assim, eu Uhum. aprendo todo dia e eu acho que se eu posso colocar uma característica que seja importante da minha figura para isso acontecer, é essa vontade de fazer acontecer e liderar, né? Então, assim, isso de fato é, eu contribuo bastante, mas eu não dou aula de marketing, os professores estão todos lá trabalhando, né? O que a gente faz aqui é fazer acontecer, não ter medo do não, entender que dá para fazer mais e melhor. E obrigado pela oportunidade de falar tanta coisa aqui para vocês. Acho que o Regis é um celeiro de transpiração e uma empresa que é um celeiro de inspiração, né? Acho que essa simbiose aí entre a transpiração e a inspiração colocou a End-to-End nesse lugar. E não basta também a gente só ter ideia criativa e não saber executar, né? Eu acho que hoje a empresa está totalmente capacitada. A gente traz muita inovação na parte financeira, seja no M&A, seja na estruturação de dívidas, seja na operação dos fundos que a gente tem dentro de casa. Mas a gente precisava ter uma plataforma de tecnologia que inspirasse, que transpirasse e inspirasse a inovação dentro do esporte. Então a gente está muito feliz e ansioso para os próximos capítulos aí com as novas ferramentas e os novos projetos. Boa, e agradecer logicamente ao Lucas e ao Pedro pela presença de hoje, você que nos acompanhou aí até agora. Se esqueceu do like, tá tudo bem, ainda dá tempo, deixa o like, a gente se vê no próximo episódio. Fui!